Que o Campeonato Brasileiro 2000 foi uma bagunça, todo mundo já sabe. Bem, que sabemos que foi algo que começou errado e terminou ainda mais inacabado ainda, todo mundo também já sabe. Hoje então vamos contar a história da Copa João Avelange 2000, o campeonato que veio para substituir o tradicional Brasileirão que conhecemos, né? Que teve uma versão única apenas, né, apenas para substituir o Campeonato Brasileiro, que não pôde ser realizado e ser organizado pela CBF. Bem, você quer saber tudo isso? Bora lá depois da vinheta, toca a vinheta aí! Bem, o Campeonato Brasileiro 2000 foi impedido judicialmente de ser realizado pela CBF. Por causa de quê? O Gama, equipe do Distrito Federal, sentiu, né, lesada no rebaixamento do Brasileirão 99 para 2000, né? O Gama poderia ficar entre os primeiros fora da zona do rebaixamento, porque na época tinha um regulamento muito bizarro. Olha isso aqui, ó. Dessa classificação, esses clubes eram quem era para cair para a segunda divisão. Você tem ali Sport Portuguesa, que não caíram mesmo estando na lanterna e na vice-lanterna, porque fizeram uma boa campanha em 98. O que foi extremamente bizarro isso daí. O Campeonato Brasileiro de 99 definiria o rebaixamento através de média de pontos. Ou seja, todas as médias dos times somadas de 98 e 99 era feita, dividida por 2, e quem tivesse a pior média caía. Entretanto, o Botafogo teria essa pior média se o resultado de 6-1, aquele resultado que foi anulado no tapetão pela escalação irregular do Sandro Hiroshi, tivesse sido mantido, mas não foi. A CBF anulou a vitória do São Paulo por 6-1, porque ele foi escalado de forma irregular. O São Paulo goleou o Botafogo por 6-1, mas o Botafogo reverteu esse resultado por 1-0 no tapetão. E o Botafogo ficou com os pontos dessa partida, né? Isso fez o Botafogo escapar ali batendo na trave. Se o resultado fosse mantido, era o Botafogo que ia cair ao invés do Gama. E o que aconteceu? O Gama se sentiu lesado e não aceitou o rebaixamento. Entrou com todo o recurso possível contra a CBF. A CBF não pôde organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, entregando então na mão do Clube dos 13, que é dos 13. Entidade essa criada que também teve seu protagonismo no Campeonato Brasileiro de 87, também teve no de 2000. Ficou então a cargo do Clube dos 13 realizar o Campeonato Brasileiro de 2000, que na verdade ele teve uma divisão única. Em teoria, na primeira fase, ele tinha suas divisões. A Série A, que era o módulo azul, Série B, módulo amarelo, Série C e D, módulo verde e branco. E o que acontecia aí? O campeonato da Série A, que na prática era o módulo azul, o que você tinha ali? Você tinha todos os 24 clubes, né? Você tinha ali, além dos 17 clubes que não tinham nada a ver com isso, subiram mais 4, mais 6 ali, mais o Gama. O Gama conseguiu o recurso de ser a 25ª equipe do Campeonato Brasileiro. O Gama ameaçou que não haveria Campeonato Brasileiro, pois era um clube de muita força política, né? E ameaçou não disputar ameaçou que não teria Campeonato Brasileiro se a equipe não disputasse a Série A, né? E o que aconteceu? No meio de tudo isso, foi recurso para lá, recurso para cá, o time foi suspenso pela FIFA, né? Por causa dessas coisas. E o que aconteceu? Então, depois de entrarem num acordo, o Gama conseguiu aí ser a 25ª equipe, né? O Brasileirão esse ano teve um número ímpar de equipes. Normalmente se tem um número par, né? E normalmente o regulamento vinha determinando que 4 caíam, 2 subia, 4 caía, 2 subia, até formar 20 equipes. Esse ano nós teríamos 20 equipes, mas devido a essa virada de mesa
toda que aconteceu, tivemos 25 equipes, que foram essas daí, as 17 que não tinham nada a ver com isso, mas o Gama, né, que foi promovido. Aí você tinha também as equipes que foram promovidas da Série B, o Goiás e o Santa Cruz, Bahia e Fluminense, que foram convidados, Juventude, que foi mantido na Série A, né? E você tinha aí essas equipes, né? Não sei se faltou alguma aqui citar. Essas foram as equipes que disputaram, né, o módulo azul, que na prática era a primeira divisão do campeonato. E o regulamento era o seguinte: bem, você tinha no módulo azul 25 equipes jogando todas contra todas, turno único. As 12 melhores avançariam ao mata-mata. Módulo amarelo, 2 grupos com 18 equipes, né? No caso, aí você tinha 2 campeonatos brasileiros, porque tinha 18 equipes em cada um praticamente. E dali, né, sairiam 3 equipes, né, que depois formariam um mata-mata. E dali 3 equipes sairiam para se integrar às 12 equipes do módulo azul. E no módulo verde e branco tinham 45 equipes, que era de fato a Série C. E dessas 20 equipes, apenas uma sairia dali para enfrentar o primeiro colocado do módulo azul, que na verdade foi o Cruzeiro. Então, dadas as regras, o que aconteceu? De fato, a Copa João Avelange em nível técnico foi um campeonato assim muito bom de se acompanhar. Você tinha os clássicos ali que aconteciam fora. Normalmente os clássicos acontecem no domingo, mas houve tempo ali que os clássicos aconteceram nos dias de sábado, nos dias de... ali na sexta-feira mesmo tinha jogo. E a Copa João Avelange, ela se estendeu um pouco até o período até o período depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo ali. E o que aconteceu? O Vasco acabou engrenando e venceu ali, tirou todas as equipes favoritas de frente. E foi até a final, inclusive tirando o líder do campeonato, que era o Cruzeiro, na semifinal. O Cruzeiro, que parecia que ia vencer essa competição a todo custo, tinha o melhor time ali, mas acabou sendo batida pelo Vasco em pleno Mineirão, onde o fator interessante ali foi o técnico Oswaldo de Oliveira sendo demitido nesse jogo, né, por ter abraçado ali o Filipão. Uns dizem que foi porque ele deu um abraço no Filipão, uns falaram que cada um teve uma versão. Então assumiu o Joel Santana para os demais jogos. E detalhe, esse jogo da semifinal ocorreu num sábado, logo após, 3 dias depois do Vasco ter levantado o título da Copa Mercosul, daquela virada sensacional contra o Palmeiras, onde ali o Romário faz esse gol de pênalti, faz mais esse. Ali o Juninho Pernambucano empata 3-3 e o Romário faz o último gol. E aí o que aconteceu? O Vasco entrou em campo para enfrentar o Cruzeiro. E o Vasco vence pelo placar de 3-1, né? O Vasco venceu esse jogo e foi a final contra o São Caetano. O São Caetano, que é que vamos falar agora, foi a sensação desse campeonato. O time veio no ano passado, no ano retrasado, em 98, perdão, o time veio da Série C e foi para a Série B, liderou a Série B durante o ano de 99, mas infelizmente caiu nas quartas de finais para o Santa Cruz, né, que acabou subindo para a Série A. E o que aconteceu ali? Depois, o São Caetano eliminou equipes tradicionais, como o Fluminense no Maracanã, com esse gol do Ademar. Olha um golaço que ele fez. Ademar se tornou o artilheiro dessa competição, tinha um chute forte. Depois ele foi negociado com o Stuttgart, clube da Alemanha, né? Assim como foi negociado o volante Claudeci, o lateral Japinha foi para o Bahia.
Entre outros jogadores que foram negociados, tinha o Silvio Luiz, goleiro gigantesco, que veio a ser goleiro da seleção pré-olímpica também. Estava aí nesse elenco do São Caetano, né? E o São Caetano tinha ali um elenco barato, um elenco muito forte, né? Que foi se produzindo e acabou tirando o Fluminense, Palmeiras e depois o Grêmio na semifinal. Bem, então Vasco e São Caetano entrariam em campo para decidirem o título. No jogo de ida 1-1, gol de César e depois do Romário. Lembrando que o São Caetano mandava os jogos de menor importância no Anacleto Campanella, seu estádio original, mas mandava os jogos do Brasileirão aí na Série A no Parque Antártica, no estádio do Palmeiras. Então entraria em campo para decidir a final, que seria disputada no dia 30 de dezembro de 2000. O São Caetano vinha para cima, atacava, mas acontece isso daí. A queda do alambrado, torcedores ali são feridos, o jogo fica interrompido por bastante tempo, até que o governador Antony Garotinho decide suspender a partida, né? Fala, ó, não tem condições. Inicialmente o jogo teria sido marcado para o Maracanã, mas a diretoria do Vasco achou melhor colocar o jogo em São Januário, que não tinha, segundo o Ministério Público, condições de realizar esse jogo dessa importância. Bem, depois essa partida ficou inacabada até que ela veio a ser realizada no ano de 2001, no dia 18 de janeiro. O que aconteceu? O Vasco entrou em campo, o São Caetano já não tinha mais aquela força que teve no jogo do dia 30 de dezembro, né? E o Vasco acabou vencendo pelo placar de 3-1, vencendo primeiro marcando o gol com o Juninho Pernambucano, Adãozinho empata, e depois Jorginho Paulista faz o segundo e o Romário ali faz o terceiro. Vasco campeão 3-1, agora sim essa volta olímpica. E detalhe, vocês estão vendo aí na logo do Vasco o símbolo do SBT. Diz que a diretoria mandou fabricar a camisa do que o Vasco ia jogar essa partida com o logo do SBT para provocar a Globo, né? Foi algo assim inusitado, né? Único, porque você não viu mais o Vasco durante o ano de 2001 jogar com a logo do SBT. Eu achava que isso aí estava patrocinando o Vasco, mas não, foi só para esse jogo. Bem, o Vasco venceu por 3-1, levantou a taça que anteriormente o Júnior Baiano pegou lá naquele jogo do dia 30, como o jogo tinha sido suspenso, ele achou que o Vasco, com aquele resultado, tinha sido campeão, mas tinha que ser o contrário. Segundo a regra, quando o incidente acontece no estádio do mandante, o mandante é declarado perdedor. Não aconteceu dessa maneira e a federação, o Clube dos 13, mandou marcar o jogo para o dia 18 de janeiro. Já tinha começado outro campeonato quando não acabou esse, né? Tinha começado ali a Copa São Paulo, depois, posteriormente, o Rio São Paulo, depois o Campeonato Carioca também começou aí nessa época também. Enfim, e o campeonato foi um campeonato que começou errado, terminou errado, e depois ali a CBF reassumiu o comando da organização do Campeonato Brasileiro de 2001, e o campeonato de 2001 ficou mais inchado, teve 28 equipes, as 28 já existentes, e tinha também mais 3 equipes que foram bem ali no mata-mata, que no caso foi o São Caetano, o Paraná também subiu e o Botafogo de Ribeirão Preto também participou, formando assim 28 equipes, né? Até hoje dizem que se não fosse a Copa João Avelange, o Fluminense não tinha subido para a Série A. Eu discordo disso daí, porque o time do Fluminense formou grandes equipes. Se o Fluminense o Fluminense tinha condição de subir para a Série A sim, mesmo se disputasse a Série B, eu acredito que
não demoraria muito. Acredito que, mesmo devendo a Série B, se o Fluminense tivesse disputado a Série B quando caiu, o Fluminense teria a condição de subir sim, né? Mas até hoje o pessoal faz esse meme aí, ó, que a gente vê, ó, pague a Série B, né? Mas é isso aí. E as equipes para o Campeonato Brasileiro de 2001 ficou assim. E você via que na Copa João Avelange os números eram fixos, né? As equipes tinham números fixos, diferente dos outros campeonatos. Naquela época, né, os números fixos eram só em competições internacionais, como Copa Mercosul, como o outro lá, Libertadores da América, Champions League, né? Na Europa, até hoje é usado assim, mas dizem que hoje em dia os números fixos na camisa é para você identificar o jogador, né? Quem joga ali, né? E por aí vai. Bem, foi um campeonato extremamente bagunçado, foi um campeonato que parecia que não ia ter começo. E a gente vai lá, a grande surpresa do campeonato fica por conta do time do São Caetano, incrível time esse que veio da Série B, parecia que tinha até condições de ser campeão aí dessa Copa João Avelange. E também essa grande surpresa também vai para o time do Palmeiras, que tinha um time barato também, um time bem, assim, praticamente sem estrelas. E a grande decepção fica com Santos e Flamengo. Flamengo com um time milionário não chegou a se classificar. E o Santos também com um time milionário também não entrou. O Flamengo tinha contratado Denilson, Edilson, tinha o Gamarra também no meio. E tinha também o Alex, que ficaria emprestado ali durante 6 meses. E o Santos tinha trazido Edmundo, Rincon, tinha também as suas estrelas e acabou ficando fora. Bem, eu vou ficando por aqui. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo que dá trabalho. É um vídeo de muita pesquisa. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.